Ei, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar na live um pouquinho aí sobre os laudos, o que não pode faltar no nosso laudo radiográfico, nosso laudo tomográfico. No nosso dia a dia como radiologistas, né, a gente acaba enfrentando aí todos os dias os laudos tomográficos, e aí a gente tem que saber aí o que não pode faltar no nosso laudo. Exatamente. No laudo, né, a gente sempre começa aí com o cabeçalho, né, Carol? Aqui a gente vai colocar informações do nome do paciente, o nome do dentista, a gente vai colocar a data que o exame foi realizado. Essa informação é muito importante, afinal o laudo é um documento, então tem que vir com a data corretamente que foi feita, né, o exame, e também a informação da data de nascimento do paciente. Por que a data de nascimento? Porque tem alterações, né, que são mais corriqueiras, dependendo da idade do paciente. Um paciente mais jovem, um paciente já adulto, um paciente mais idoso. Então, são informações importantes para a gente começar o laudo. Primeira coisa, nós vamos montar esse cabeçalho. E a segunda coisa, né, a gente entra aí para o método da metodologia empregada no exame. Então, o que seria essa metodologia? Como que esse exame ele foi feito, né? Foi feito a construção, reconstrução dos cortes parasagitais com quantos milímetros? 1,5, 2. Foi feita em qual tomógrafo? É um tomógrafo multi-slice ou é um tomógrafo, por exemplo, de feixe cônico? Quais os cortes que foram realizados? Vista axial, vista panorâmica, a vista, né, tridimensional. Então, a gente coloca aí como algumas informações de como foi feito aí o exame de acordo com o equipamento que foi utilizado. Sim, com certeza. E depois a gente também tem que colocar a região que a gente está fazendo aquele exame. É de maxila? É de mandíbula? É da região de qual dente também? A gente pode colocar isso como na legenda. Exatamente. Nessa parte da legenda, é bem interessante a gente colocar as siglas que nós utilizamos nos templates, né, Carol? Então, por exemplo, assim, não tem uma regra, né, com relação às siglas. Mas, por exemplo, o canal mandibular do lado direito. Nós não temos espaço no template para escrever isso, né, normalmente. Então, porque a letra vai ficar muito pequena. Então, eu particularmente gosto de colocar legendas, né? Eu gosto de colocar essas siglas nos templates. E aí, no laudo, a gente coloca a identificação dessas siglas. Por exemplo, CMD, que vai estar na mandíbula, né? Então, por isso que a gente deve identificar se é maxila, se é mandíbula, se é os dois, e fazer uma legenda correspondente a essa estrutura, a essa região. Então, na região da maxila, nós temos algumas estruturas fundamentais aí que a gente sempre faz a identificação nos templates. A primeira delas é o seio maxilar, né? Que nós temos o seio maxilar do lado direito e o seio maxilar do lado esquerdo. Normalmente eu coloco com SMD ou SME e coloco escrito no laudo, né? O que significa. Também tem a região do canal incisivo. Então, o canal incisivo ou canal nasopalatino, nós estamos falando a mesma coisa, né? Então, a região ou canal nasopalatino, você pode colocar a sigla CMP ou você pode colocar CI de canal incisivo e identificar no template. Outras siglas também tem o V, né, de vestibular, e tem também o P de palatino. Além dessas siglas básicas, né, Carol, que a gente coloca no exame, tem as siglas adicionais. Por exemplo, se a finalidade do exame é fazer um laudo para endodontia, então a gente identifica os condutos e nós também identificamos as raízes do dente. Então, por exemplo, uma sigla que a gente pode colocar aí na legenda desse laudo seria o MV2, a presença do MV2, né, que é o segundo conduto na raiz mesovestibular. E a gente coloca MV2 no laudo e identifica no laudo, a gente coloca lá na legenda MV2, 2 pontos e coloca segundo conduto na raiz mesovestibular. Então, essas legendas são importantes aí na maxila. Com relação à mandíbula, a gente tem outras estruturas, né, que também são importantes. Como, por exemplo, a abertura do canal mandibular, né, a gente pode colocar, dependendo se o fogo for muito para posterior, né, pegar toda a região da mandíbula, a gente consegue ver a abertura do canal mandibular.
a gente consegue colocar também a sigla referente ao canal mandibular, que é CMD ou CME, ou se você colocar CM, né, que é canal mandibular, identificar que é o lado direito e o lado esquerdo. Tem o V de vestibular, o L de lingual, né, para diferenciar as tábuas ósseas, a legenda para colocar no forame mentoniano, que tem do lado direito e do lado esquerdo, então a gente coloca na legenda FME, FMD, e a extensão anterior também do canal, que normalmente eu coloco como EA, extensão anterior. Então, você colocar o seu laudo com uma legenda é extremamente importante, porque as informações que estão no template têm que bater com as informações que estão no laudo. Então, eu gosto muito de colocar legenda, né? Eu acho que facilita o entendimento do cirurgião dentista, eu acho que facilita o entendimento tanto do template, como também o entendimento ali, né, do laudo. Eu não sei se você coloca, Carol, normalmente você coloca legenda, porque tem profissionais que às vezes não colocam, né, uma legenda, e, na minha opinião, é uma parte da estrutura do laudo que não pode faltar. Não, sim, com certeza, porque fica muito mais prático, muito mais limpo, eu acho. O template, assim, a gente consegue escrever no template, mas, vamos supor, se eu coloco lá, canal mandibular no template, aí ocupa mais de 2 fatias, mais de 2 cortes, sendo que eu podia pôr CM e depois pôr a legenda. Então, vamos dizer assim, deixar o template de uma forma mais limpa é até mais interessante para o cirurgião dentista analisar aquelas imagens e também fazer com que ele leia o laudo. Por quê? É uma cultura que a gente tem que bater na tecla. Por que na medicina os médicos já vão direto para o laudo e depois vê as imagens? Porque eles leem aquela descrição. O dentista, o cirurgião dentista, ainda tem esse hábito de não ler sempre, mas ele tinha que ler em todos os casos. Então, a gente fazendo isso, né, de colocar a sigla no template, mas o que é isso? Ele vai abrir o laudo, vai abrir a legenda, opa, aqui tem um laudo, olha, deixa eu ver, interessante, aconteceu isso. Então, isso a gente acaba estimulando que ele leia mais os laudos, né? Então, para mim, a legenda está de excelente tamanho no quesito de importância aí no nosso dia a dia, com certeza. Pode ser outras siglas também, né? Lógico, dependendo ali. RP para raiz palatina, RM para raiz média vestibular, você pode criar, né, a sua legenda. Eu falei algumas que eu utilizo, então eu já tenho aí mais, né, no meu dia a dia decorado, mas a legenda, você pode criar a sua legenda ali, né, de acordo com o nome correspondente da estrutura anatômica e colocar no seu laudo. Não vejo problema nenhum, mas eu, igual a Carol falou, eu também acho de extrema importância, porque a gente coloca o dentista para ler o laudo. O que é essa sigla aqui? Então, vai lá no laudo e procura, né, que tem a identificação. E o template fica mais limpo, né? Eu gosto de um template mais limpo também, eu não gosto de um template com muito escrito, né, com muita identificação, para a pessoa ver a imagem, né, ver o exame tomográfico. Se a gente escreve muita coisa, coloca muita seta, muita coisa, eu acho que fica um exame muito poluído e fica de difícil visualização das estruturas, principalmente as estruturas anatômicas. Outro ponto importante, que é o que a Mari fala muito, muito mesmo, que o nosso tempo é o que a gente tem de mais valioso. E quando você põe sigla, você otimiza seu tempo fazendo template. Então, fica duas dicas aí. Faça o dentista, né, ler o laudo, né, diminuindo ali, colocando em legendas as estruturas e o ponto que você quer identificar. E também otimize seu tempo, porque a gente está precisando de tempo. 24 horas já não está sendo suficiente. Essa semana, inclusive, eu e a Mari ficamos ali o tempo inteiro trabalhando essa semana. E assim, com a legenda, pode ter certeza que você otimiza seu tempo. Beleza? Exatamente. E dentro do software também, né, Carol, a gente consegue programar para essas legendas, né, já caírem assim em determinada região. Você digita a letra C, aí já vai aparecer, por exemplo, CMD, CME. Então, isso no software a gente consegue programar, né, para poder fazer o template e o laudo de uma forma mais rápida, mais ágil, porque realmente a clínica quer o exame rápido, o dentista também quer, obviamente, o exame rápido, às vezes é um caso de urgência, e o radiologista também quer fazer o exame ali de uma forma rápida e eficiente, né, sem deixar nenhuma informação faltar, mas fazer um laudo aí a tempo, né, disso tudo. Não no tempo de miojo, né, Carol? Porque a gente sabe que o laudo... Pelo amor de Deus! Em 3 minutos, né? Então, a gente precisa de um tempo, inclusive, para avaliação do exame.
Mas, voltando aí nas coisas que não podem faltar num exame de tomografia, num laudo de tomografia computadorizada e um laudo, às vezes, de um exame bidimensional também, né? Esse tópico é as informações, né, de fato do exame. Então, ontem mesmo, uma aluna minha da graduação perguntou: o que a gente tem que escrever no laudo? A gente tem que escrever tudo no laudo? Na verdade, a minha resposta foi o seguinte: eu gosto de fazer laudos mais diretos. Tem, óbvio, algumas frases que a gente coloca ali, mas tem hora que o laudo fica extenso, mas eu vou direto ao ponto ali do que está sendo perguntado, do que está sendo solicitado. Então, normalmente a gente lauda não o que está normal, né? Ah, essa estrutura está normal, canal mandibular normal, forame mandibular normal. Não, a gente não vai laudar o que está normal normalmente. Isso, só se o cirurgião dentista perguntar. O canal mandibular está normal? Qual é a densidade da cortical do canal mandibular? Ou como está a densidade óssea? Caso contrário, dependendo ali, né, do que for a análise, né, você não precisa descrever, a não ser que o cirurgião dentista te pergunte. Se tiver normal, aí você põe. Se ele te perguntar, caso contrário, não precisa essa descrição. Exatamente. Eu foco muito, né, e os outros também, os outros radiologistas, focam muito no que está alterado. Então, o que tem de diferente ali naquele exame? Bom, a gente começa falando ali de dentes ausentes, né, quais os dentes estão faltando. Então, tem uma sequência, né, que a gente começa primeiro a falar das estruturas dentárias, depois da estrutura óssea, depois das estruturas anatômicas. Então, tem um roteiro, né, que a gente segue para poder descrever essas estruturas. E aí, a gente descrevendo essas estruturas, a gente vai focar no que está alterado. Então, o que pode estar alterado ali? Presença do segundo conduto na raiz mesovestibular com ausência de material obturador em toda a sua extensão. Ou seja, eu falei que tem o MV2, que às vezes a pergunta, né, do cirurgião dentista é procurar canais acessórios. Eu respondi que tem e eu respondi que não foi obturado. Né? Então, no laudo, a gente vai colocar aí o que está alterado. Por exemplo, também reabsorções, né? Reabsorção radicular, reabsorção do rebordo alveolar, dentes com anomalia de posição, né? Que está mesangulado, disangulado, invertido, que está causando uma reabsorção do dente adjacente, se tem uma lesão no periápice. Então, tudo que está alterado, nós temos que descrever ali no nosso laudo. E é de extrema importância, né, Carol? Por exemplo, chega o volume todo da mandíbula. A aquisição foi feita no FOV grande e veio ali toda a região da minha mandíbula. Mas a solicitação do exame foi para avaliar o dente 15. Por exemplo, uma lesão periapical no dente 15. Se houver alguma alteração no restante da mandíbula, por exemplo, o dente 35 que ele pediu para avaliar e o dente 48 está causando reabsorção no 47. É de responsabilidade do dentista, né, descrever tudo que ele está vendo, né, no exame, mas ele pode focar, de fato, ali na finalidade do exame. Por exemplo, ele estava focado para o dente 35. Então, beleza, vamos fazer um laudo direcionado ao dente 35, que foi, de fato, que está sendo solicitado. Vou responder a pergunta do cirurgião, né, o que ele está me perguntando, o que ele está querendo saber, mas sem deixar de fornecer informações importantes e alterações que estão nas outras regiões, porque é de responsabilidade nossa, né? Imagina se fosse um laudo aí para nossa mãe, para alguém da nossa família, com certeza nós iríamos avisar que o outro dente está causando uma reabsorção no dente adjacente. Então, eu acho que é muito de ter o bom senso, né, do radiologista, de entender o quanto essa informação é importante para o cirurgião e para o paciente, não focar só no que foi solicitado, mas na região de todo o volume, né, mas ali direcionar, obviamente, o nosso laudo, a nossa escrita para o que foi solicitado, mas sem deixar outras informações também passarem, né, no nosso laudo. Sim. Por mais que a gente seja direto, é importante fazer essas descrições, viu, gente? Descrever como estão as estruturas, porque essa descrição, inclusive, pode ajudar o cirurgião dentista a concluir o diagnóstico dele. E depois que a gente fala desses aspectos observados na maxila, na mandíbula, ou na região focada ali, né, na região de interesse, a gente fala ali no final as observações finais. E o que é isso? Então, quando a gente vê ali na avaliação do exame tomográfico,
imagens hiperdensas, que possam ser ali alguma, por exemplo, material odontológico, material de obturação, ou ainda uma estrutura protética, né? Colocar as nossas impressões de forma resumida, vamos dizer assim. Então, a gente vai colocar as nossas observações principais no final do nosso laudo. Então, se tem, por exemplo, observa-se, a gente colocou lá na descrição, né? Tábua óssea encontra-se com descontinuidade na região do dente 35. Lá embaixo a gente já coloca descontinuidade na tábua óssea vestibular na região do dente 35, mais resumidamente. Como se fosse um cirurgião dentista. Observe isso aqui. Isso aqui é muito importante. Não que o resto não seja, mas esse aqui é bem importante. Então, lesão periapical na região do dente 35. A gente não pode pôr também tão resumidamente, era por isso que eu falei. Então, rarefação óssea no ápice do dente 35, sugestiva de cisto periapical, granuloma ou outra alteração na região. Enfim, a gente tem que focar aquela observação ali no final. Essa da observação final, Carol, até nos meus laudos, eu gosto de falar sobre isso, que antigamente eu fazia assim, igual eu fazia a parte da observação final. Eu, tipo, respondia o que o dentista estava perguntando no final e destacava o que era mais importante. Tipo, como se fosse um resumo, né? Vou falar assim, foca nisso aqui. Só que aí, eu vi que o laudo estava ficando muito extenso, né? E o dentista, ele estava focando só naquela alteração ali. Ele lia direto só aquilo ali. Apenas aquilo. Aí eu troquei. Aí o que eu fiz no laudo? Não é regra, viu, pessoal? Eu já fiz assim. A Carol faz dessa forma, que é uma forma super interessante ali de facilitar, né? O dentista de bater o olho e ver onde está alterado, tipo, como se fosse uma consideração final, chamando atenção para uma determinada, né, alteração. Só que aí eu tirei e aí eu faço o laudo mesmo focado naquilo que quero e com informações a mais. Só que aí eu coloco, às vezes, em negrito, alguma observação que eu quero que ele chame atenção. Então, no meu laudo eu estruturo. Aí, por exemplo, é o dente 15 que ele solicitou e é o dente 15 que está alterado. Aí eu coloco o dente 15 ali em negrito, que ele já vai direcionar o raciocínio dele, né? Na leitura ele vai ver que eu estou focando, né? E às vezes em uma determinada alteração eu falo trinca, fratura, eu coloco em negrito também. Então aí eu chamo atenção para isso sem escrever, às vezes, novamente, né, as mesmas informações no laudo. Eu achei que assim ficou mais prático. Com relação também à escrita, às vezes, da forma de você descrever, eu brinco com os meus alunos da mentoria, que é o seguinte: não tem regra, você pode colocar texto corrido, né, escrever tudo direto, por exemplo, referente àquele dente 15, ou você pode escrever em tópicos. Por quê? Em tópicos, tem dentistas que gostam de receber o laudo também, falando do dente, em tópicos. E às vezes é mais fácil para você descrever, né, ao invés de ficar aquele texto grande, às vezes fazer em tópicos. Então, eu gosto muito do texto corrido, tenho facilidade em escrever, né, tudo direto, sem escrever em tópicos, mas eu sei que tem dentistas que gostam de receber também em tópicos, então isso depende do meu humor. Se eu estou com humor para escrever em tópicos, eu vou escrever em tópicos naquele dia. Se eu estou com humor de escrever um texto corrido, eu vou escrever no texto corrido. Não tem absolutamente regra nenhuma para isso. Tem do que é melhor para você descrever, né? E tem gente que gosta de receber em tópicos. Então, não sou contra, né, fazer também o texto ali no formato de tópicos. Então, isso que a Carol falou é bem legal. Às vezes a gente faz a conclusão, né? Tem formas de fazer a conclusão e às vezes tem hora que a gente coloca o sublinhado em negrito ali também. Então, eu acho que é uma forma legal também da gente fazer, né, nos exames. E ainda ali, depois, né, que a gente faz, vamos supor, a Carol tá fazendo laudo, ela fez a conclusão final. Tem trinca no dente 15. Bom, ela concluiu isso, aí fechou as considerações, né, finais. Eu ainda gosto de colocar no final do meu laudo algumas observações finais. Essas são clássicas, praticamente servem para todos os exames, né, Carol? A gente coloca aí frases mais gerais, né, explicando para o dentista, por exemplo, sobre a presença
de artefatos que tem no exame que interferem na formação da minha imagem. Então, tem algumas frases, se você quiser, pode até ler, Carol, essas frases das considerações finais, que eu acho, às vezes, legal da gente passar, mas a gente tem que prestar atenção, porque essas frases a gente coloca assim no laudo. Vou deixar sempre essas frases, porque são frases que sempre tem, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes não é para aquele exame, né? Não tem para aquele caso. Então, sim, com certeza. Nós separamos algumas frases aqui para vocês, padrões assim, de observações finais, né, Carol? Você quer passar aí para o pessoal? Pode. Então, uma delas que a gente pode colocar, dependendo do caso, é quando acontece o seguinte. A gente tem aquelas imagens hiperdensas que podem trazer ali artefatos, né, no nosso exame tomográfico, e aí a gente pode colocar a seguinte frase, por exemplo: na avaliação do exame tomográfico, imagens hiperdensas oriundas de metais, entre parênteses, coroa metálica, restaurações, núcleos metálicos, obturações endodônticas e aparelhos ortodônticos presentes, podem prejudicar o estudo de regiões hipodensas, como a câmara pulpar, condutos radiculares e áreas compatíveis com trinca/fraturas radiculares ou coronárias. Então, isso não é sempre que a gente vai pôr, mas se aparecer no nosso exame, é interessante que a gente coloque. Tem a questão também da mensuração. Então, a mensuração sugerida no corte parassagital não significa escolha ou sugestões de locais, posições, angulações ou dimensões e visam exclusivamente uma orientação espacial dentro do osso disponível. Assim, compete exclusivamente ao cirurgião dentista determinar as inclinações e diâmetro dos implantes de acordo com o planejamento cirúrgico e protético. Então, a gente também tem essa frase aí que a gente pode utilizar, por exemplo, quando a gente está fazendo as mensurações, né, para implantes para os nossos colegas cirurgiões dentistas, que a gente pode colocar. Então, não é sempre, porque se eu estiver vendo, por exemplo, procurando ali um conduto secundário, um desvio, né, no canal radicular, às vezes eu não vou colocar isso, né, porque eu não estou mensurando para implante. Né, mas ficam aí algumas dicas. E tem mais uma aí, pode falar aí, Mari. Essa, na verdade, antes de você pular para a próxima frase, fica tranquilo. Essa frase ela é muito interessante. Por quê? Às vezes o radiologista, né, tô lá na mentoria, ele pergunta assim, mas eu vou fazer medida aqui nesse corte, mas ele vai fazer o implante exatamente nesse corte aqui? Não. O radiologista não vai falar para o implantodontista exatamente onde ele vai fazer o implante e nem falar qual implante que ele vai utilizar, nem a inclinação que ele vai fazer. A gente pode fazer tanto uma medida reta quanto uma medida inclinada, mas se ele quiser colocar um implante voltado para uma outra face, que ele acha, né, que tem osso, que é o caso do paciente, para ele voltar um pouco a inclinação do implante, isso daí é uma coisa que ele vai resolver. Né? Por isso que é interessante o radiologista ele fazer as mensurações, mas colocar essa frase, que essa frase nós estamos deixando claro assim para ele, eu estou fazendo a mensuração aqui, estou olhando toda a dimensão aqui do osso, mas quem vai escolher a inclinação é você. Então, por isso que é interessante o dentista ele ter no consultório dele e entender sobre tomografia computadorizada, né? Baixar os arquivos da ICONS, ter os arquivos da ICONS lá com ele para ele rodar o exame, porque ele pode querer fazer uma mensuração diferente da que eu propus para ele no meu template. Então, ele pode fazer a mensuração ali, mostrar para o paciente, explicar para o paciente, né? Ele vai passar mais segurança ali para o paciente. Então, quando ele mostra, né, o exame, ele mesmo fazendo a mensuração, e isso é uma coisa que ele vai definir, né? Então, essa frase aí no final é mais para, vamos dizer assim, se resguardar, né, o radiologista não é o responsável, de fato, por isso. O implantodontista ele é responsável de ter conhecimento sobre tomografia computadorizada, saber solicitar, saber interpretar, né, e saber também, é interessante dele saber rodar o exame e realizar as mensurações. E o radiologista vai auxiliar ele nesse procedimento. Né? Então, essa frase aí, ela serve um pouco para a gente
se resguardar. Porque até mesmo porque a gente não está ali no clínico, como que a gente vai ver ali qual que vai ser o melhor, né, para aquele caso? Então, a gente realmente faz as mensurações, mas o implantodontista tem que, pelo menos, né, rodar o exame, ver onde que ele vai realmente colocar aquele implante, entender o clínico do seu paciente para poder ver assim, olha, vai ser nessa angulação, eu tenho tanto de rebordo, pode até comparar com as nossas medidas, não tem problema, né? Então, exatamente. O implantodontista, ele tinha que fazer isso sim, com certeza. Exatamente, Carol. E tem uma outra frase, né, que eu coloco: o exame tomográfico é um diagnóstico de probabilidade devendo ser confrontado com dados clínicos. O que significa isso? Bom, o exame tomográfico, né, ele tem que ser correlacionado com o clínico. O clínico é sempre soberano, né? Então, ali, o dentista que tem um contato com o paciente, o dentista às vezes não passa informação para o radiologista, né, do que ele quer, do que é a finalidade do exame, informações clínicas para auxiliar, né, no diagnóstico tomográfico. Então, o diagnóstico tomográfico não é diagnóstico final. Eu sempre falo essa frase e ressalto que diagnóstico tomográfico é um exame complementar, né? Então, você coloca essa frase no final do seu laudo, justamente para ele correlacionar com os dados clínicos. E, às vezes, essas frases são boas para poder colocar, porque senão fica um laudo, na minha opinião, muito com muita escrita na mesma frase de coisas assim, fica repetitivo. Por exemplo, a gente sempre coloca assim: recomende correlação com dados clínicos para melhor avaliação. Recomende correlação com dados clínicos em várias frases, né, Carol, quando a gente vai estruturar. Porque realmente, né, a gente não sabe, de fato, né, pode ser mais de uma hipótese diagnóstico, a gente dá as hipóteses, mas o clínico, né, tem que juntar o quebra-cabeça para concluir. Exatamente. E aí, ao invés de ficar um laudo muito repetitivo em cada frase, a gente cita tudo e no final a gente coloca, ó, tudo que eu escrevi aqui, tá? Você tem que correlacionar com os dados clínicos, porque é de extrema importância, igual a Carol falou, de juntar, né, esse quebra-cabeça para ter um diagnóstico de fato final, né? Juntando aí, ou, se necessário, solicitar um outro exame de diagnóstico por imagem. Tinha uma frase que eu colocava também junto com essa para complementar, mas isso eu tirei porque é uma frase um pouco polêmica. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas frases, que às vezes a gente sempre deixa no laudo ali como padrão, né? Porque isso pode comprometer o seu laudo. Então, por exemplo, tinha uma frase que era assim: somente o profissional da área da saúde, somente o cirurgião dentista era o profissional capacitado a avaliar esse exame. Aí uma vez um médico me questionou, falando: não é só o cirurgião dentista, o médico também ele é capacitado a ler isso. Então aí eu troquei: somente o profissional da área da saúde é capacitado a avaliar esse exame tomográfico. Mas mesmo assim eu achei polêmico, porque tem, né, numa lei falando que o paciente também, ele tem que entender o exame dele, entendeu? Ele, óbvio, ele não é o profissional capacitado a interpretar e a avaliar, mas é de direito dele entender, né, o laudo ali. Por isso que a gente deve escrever um laudo claro, objetivo, porque ele também tem esse direito, né, de entender ali. E essa frase fica parecendo que só essa pessoa pode ler o laudo, só essa pessoa, né, se a gente levar o pé da letra, assim. Então, essa frase eu acabei tirando. Então, a gente deve prestar muita atenção, né, nessas frases aí que a gente tem no laudo, né, padrão, porque isso pode levar a complicações. Então, lembrando aí o que você deve sempre colocar no seu laudo, passamos algumas dicas, né, Carol, do que não pode faltar, e também de algumas coisas que presta atenção aí, se liga, porque tem coisa que pode ser polêmica e pode te prejudicar aí na hora do exame. E falando em polêmica, tem um que é polêmica, que inclusive muita gente pergunta se a gente pode pôr ponto de interrogação no template ou no laudo. E eu vou responder com a seguinte questão: se o cirurgião dentista, ele entregou para você uma dúvida, ele quer uma resposta e não uma outra dúvida. Agora, você pode sugerir, agora voltar com outra dúvida, com ponto de interrogação, não é nem um pouco interessante. Então, fica essa dica. Tem radiologista que faz, né? Tem radiologista que coloca o ponto de interrogação, que acha que, né, não interfere. Tem essa controvérsia aí sobre isso, um assunto também muito polêmico. Muito polêmico.
concordo muito com a Carol. Eu não gosto de colocar ponto de interrogação no laudo, sabe? Eu acho que fica um pouco poluído e eu penso igual a Carol, que a gente tem que dar uma resposta, seja a resposta inconclusiva, né? Mas eu acho que o ponto de interrogação ali fica muito ruim ali pra gente colocar no laudo. Eu também não gosto de laudos com pontos de interrogação e nem template. Mas isso é questão de opinião também. Isso, a com nossa, certeza. Né? Formas de descrever tem várias. Eu entendo o lado também quando a pessoa coloca ponto de interrogação. Eu só não gosto. E eu não coloco eu. Exatamente. Faço das palavras de Marina as minhas. Não é uma regra. É só uma dica, uma sugestão. Né? É o nosso ponto de vista. Tá? Mas caso você faça, fique tranquilo. Continue fazendo. É só realmente um ponto de vista. Sugestão: o profissional mais capacitado para avaliar o exame é o cirurgião dentista. O que vocês acham? Bom, a gente teve inclusive já uma polêmica, né, Mari, sobre isso, porque às vezes o que acontece? Nem sempre quem envia os exames para a clínica radiológica odontológica é cirurgião dentista. Então, se a gente devolve o lado assim, ele pode se sentir mal, se ofender mesmo. Tipo, como assim? Eu sou médico e você está falando que só o cirurgião dentista pode ver uma carpal, por exemplo? Ou se não, só o cirurgião dentista pode ver a tomografia computadorizada com Anibin de seios paranasais? Eu sou otorrino. Então, é muito complicada essa questão. Inclusive, eu estava até comentando com a Marina ontem, eu tô com um desvio de septo e com a formação de 2 esporões ósseos. Então, eu vou ter que fazer uma tomografia computadorizada com Anibin, vai ser na clínica radiológica odontológica, mas quem vai ver, né, lógico que o radiologista vai fazer o seu laudo, mas quem está vendo ali é o otorrino. Então, não é muito interessante por essa frase por causa disso. Nós recebemos muitos cirurgiões dentistas, mas tem alguns profissionais da área da saúde que também podem enviar os exames para nós. Então, a gente tem que se resguardar mesmo. Mesmo. Exatamente. O que a Carol falou é bem interessante. Eu também concordo que cavidade bucal é uma área, né, odontológica, o cirurgião é o mais capacitado, mas tem outras estruturas anatômicas que a gente acaba descrevendo do laudo, que, igual a Carol falou, não é somente o cirurgião dentista, né? Outros profissionais também conseguem, né, fazer uma interpretação. Então, é uma frase polêmica, viu? Uma frase polêmica, né? E aí acaba que eu não coloco, né, no laudo dessa forma, tá? Carol, obrigada pela parceria de sempre. Mais um encontrinho aí nosso ao longo da semana. Afinal, a gente conversa todos os dias da semana inteira, né? Mas mais um encontro aí ao vivo, batendo esse papo. Se alguém tiver dica, sugestão de live, quiser passar aí pra gente também, pra gente discutir alguns assuntos, manda pra gente. E um grande beijo. Sim, um grande beijo. Só terminando aqui, o Radiodonto, ele deu uma ideia legal, que é, melhorando a frase então, o profissional solicitante é o mais capacitado para avaliar o exame tomográfico. Ok. Boa, porque aí você se resguarda de todas as áreas. Perfeito. Beleza? Exatamente. Aí prestar muita atenção nas palavras assim, somente o profissional é capacitado, não colocar essa, mas essa daí que o pessoal da Radiodonto colocou, ficou bem interessante. É uma dica aí pra gente colocar de frases, né, no final do nosso laudo aí, que não pode faltar pra gente se resguardar, para ter um laudo de qualidade bem feito, né, com descrições aí que, de fato, vão resolver o problema do dentista e, obviamente, do paciente. Sim, com certeza. E no mais, pessoal, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela parceria. Mari, estamos juntas sempre. Adoro nossas conversas. Um beijo, pessoal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.